Preciso te atualizar ainda sobre o Flamengo, namorando a possibilidade de contratação de lateral que esteve na seleção brasileira até outro dia. Falo também sobre Vasco e Palmeiras duelando com o Flamengo fora das quatro linhas. Para completar, conto também que houve uma mudança importante em relação ao dia a dia de treinos sob o comando de Leonardo Jardim na Gávea. Já o Palmeiras trocou de patrocinador por causa do Flamengo. Tem polêmica na estreia do Flamengo. Para completar, prêmio milionário no Flamengo. Falo também sobre Felipe Luiz e sua nova casa. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes das notícias, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar que o Fla-Flu, inicialmente marcado para sábado, já tinha 35 mil ingressos vendidos. Resta saber o impacto em cima dessas vendas para a realização do jogo no domingo. Você sabe, a partida foi adiada a pedida do Flamengo. Importante registrar que torcedores do Fluminense, vários, têm afirmado nas redes sociais que vão cancelar o pedido, a compra, por não concordarem com o adiamento que ajuda o adversário. Já Emerson Royal pagou quase 4 milhões de reais a André Cury, obedecendo a uma decisão da Câmara Nacional de Resolução e Disputas. O lateral do Flamengo corria o risco até de uma punição com suspensão se essa dívida não fosse quitada. E dá para dizer que Vasco e Palmeiras nunca estiveram tão alinhados fora das quatro linhas. Entre outras coisas, com um inimigo em comum, o Flamengo de BAP. Na última reunião organizada pela CBF para o debate a respeito da criação de uma liga unificada, tanto Pedrinho, presidente do Vasco, quanto Leila Pereira, presidente do Palmeiras, usaram os microfones para atacar o dirigente rubro-negro. A Leila Pereira comparou o Flamengo ao Real Madrid da Shopee. Já o Pedrinho se mostrou muito ressentido, porque no ano passado o BAP havia colocado em dúvida o caráter do Vasco e também dos jogadores depois de uma derrota do Cruz Maltino para o Palmeiras. Isso porque, algum tempo antes, o Palmeiras, ou melhor, a Crefisa havia emprestado 80 milhões de reais ao Vasco da Gama. Importante lembrar que essa proximidade entre Leila Pereira e Pedrinho pode ter a ver também com questões não ligadas ao campo. O marido da Leila Pereira, o Zé Roberto Lamacchia, desde o princípio, quando Pedrinho se lançou candidato à presidência do Vasco, Pedrinho sempre contou com o apoio de Zé Roberto Lamacchia. Mais recentemente, o filho dele, o Marcos Lamacchia, é quem avançou na compra da SAF Cruz Maltina com a promessa de investimento de 2 bilhões de reais. E há mais um alvo para o Flamengo na busca por um lateral esquerdo. O nome da vez, Caio Henrique, que chegou a defender a seleção brasileira recentemente, jogador de 28 anos de idade, titular absoluto do Mônaco. A informação sobre o interesse foi divulgada pela ESPN. Dá para destacar que o negócio é dos mais complicados. Apesar de o contrato do Caio com o Mônaco se encerrar na metade do ano que vem. É que ele custa caro. Hoje está avaliado em 16 milhões de euros. Titular absoluto da equipe. Temporada atual de números consistentes. Jogador que havia sido comprado por 8 milhões de euros. Na oportunidade ele pertencia ao Atlético de Madrid, mas estava emprestado ao Grêmio. Desde 2020, atuando sempre como titular da equipe francesa. Flamengo que já sondou nos últimos dias o Kaique, jogador do Cruzeiro, e fez proposta oficial em janeiro pelo Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino. A busca do Flamengo por um lateral esquerdo tem explicação. Matias Vinha foi cedido por empréstimo no River Plate e está fora dos planos. Ayrton Lucas tem alternado bons e maus momentos. E ninguém no Flamengo é capaz de garantir que o Alexandre terá vida muito longa no clube, até por conta da idade. Jogador que vai disputar a seleção, a Copa do Mundo pela seleção brasileira, possivelmente como titular. Saideira sobre o Fla, registrar que Gonzalo Plata voltou a seguir o rubro-negro nas redes sociais. Depois de toda a polêmica, ele passou a ter mais oportunidades, tem jogado com frequência e, ao que parece, o pior já passou. Reviravolta no Flamengo, o técnico Leonardo Jardim decidiu rever aquela ideia da concentração antes dos jogos. Pelo menos para a partida do Fla-Flu desse domingo. Você vai saber, você vai lembrar que Flamengo e Fluminense se enfrentariam nesse sábado, né? O Flamengo teve muita dificuldade para voltar do voo, do confronto contra o Cusco no Peru e pediu para a CBF e para o Fluminense que a partida fosse adiada para domingo. As duas partes concordaram e o Fla-Flu acontece somente nesse domingo. Qual será a programação do Flamengo? O time treina na tarde desse sábado e, ao contrário dos outros jogos como mandante, os atletas serão liberados para passar a véspera do jogo dormindo em casa. E a apresentação está marcada para amanhã desse domingo,
quando acontece um treino rápido, um treino no campo, mas para ativação, algo bastante normal nas equipes de Leonardo Jardim, partida marcada para as 18 horas no Maracanã. Vamos ver se essa ideia do Leonardo Jardim se sustenta para as outras partidas, de absolver, acabar com a concentração, ou se ele retoma essa ideia. Só para lembrar que os antigos treinadores do Flamengo, como por exemplo o Felipe Luiz e também Jorge Jesus, haviam acabado com a concentração. E a primeira providência do Leonardo Jardim, assim que assume, é fazer com que os atletas voltassem a conviver com a concentração nas partidas dentro de casa. Para as partidas de fora, obviamente, há necessidade da concentração, os atletas viajam juntos e ficam hospedados na cidade onde o rubro-negro enfrenta o adversário. Hora de falar sobre o Flamengo para contar que Leonardo Jardim e sua comissão técnica vão receber algo próximo a 6 milhões de reais em caso de título da Libertadores da América. Esse é o prêmio acertado no acordo do técnico português com a diretoria do Flamengo. Importante registrar que Leonardo Jardim hoje tem um salário de algo na casa dos 2 milhões e meio de reais mensais, sendo o segundo técnico mais bem pago do país, atrás apenas de Abel Ferreira. Se o salário é próximo do Abel, o prêmio pelo título da Libertadores é bem distante. Os portugueses têm cotações, bônus, muito diferentes. O Abel Ferreira, no Palmeiras, em caso de título, vai ter direito a 20 salários. Isso equivale a dizer que se for campeão da Libertadores, o Abel fica com 60 milhões de reais. Como eu disse, Leonardo Jardim será obrigado a dividir com os seus auxiliares cerca de 6 milhões de reais. Importante registrar que outro técnico recentemente contratado por um clube que disputa a Libertadores, Fernando Diniz, vai ter direito a 2 milhões e meio de reais em caso de título da Libertadores. Bora falar sobre Felipe Luiz, que está de casa nova. O ex-técnico do Flamengo se mudou na semana passada para a Espanha, onde vai fixar residência até que encontre um novo clube. E essa mudança para a Espanha tem tudo a ver com sua opção de carreira. Felipe Luiz aguarda por propostas que venham do exterior. A ideia é trabalhar na Europa assim que surgir uma boa oportunidade. Desde que deixou o Flamengo demitido, você vai lembrar, na madrugada de uma vitória por 8-0 na semifinal do Campeonato Carioca, o telefone do Felipe Luiz já tocou 3 vezes com propostas de clubes brasileiros. O São Paulo, o Corinthians e o Cruzeiro tentaram contratá-lo. A resposta de Jorge Mendes para os 3 convites foi de que ele vai aguardar por propostas da Europa. Inclusive, o convite feito pelo Corinthians na semana passada, nesse convite, o presidente Osmar Stabile já havia ouvido que o Felipe Luiz, inclusive, já está morando na Espanha, ao lado da esposa e dos filhos. Nova realidade para o treinador, que com a camisa do Flamengo fez enorme sucesso, conquistando 5 títulos em pouco mais de um ano. Você acha que o Felipe Luiz vai brilhar como treinador? Qual o tamanho da carreira que ele terá? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Decisão polêmica no Palmeiras. A presidente Leila Pereira decidiu rescindir o contrato com a Demicon somente porque a empresa se tornou parceira do Flamengo. É óbvio que ninguém vai admitir isso de forma pública no Verdão, mas essa é a realidade. E inclusive o Palmeiras já tem um substituto para a Demicon, com quem tinha contrato desde 2024. A substituta será a Embracon, que gastará 6 milhões de reais por temporada para ocupar um espaço no uniforme alviverde. Ela vai ficar no Scudetto, como costuma ser chamado o espaço no externo. Valor de 6 milhões de reais fixos, podendo alcançar até 15 milhões de reais se os bônus forem batidos. O Palmeiras ainda não pode anunciar a Embracon, porque está nos trâmites finais da rescisão do contrato com a Demicon. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o tema. Diante da rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, se justifica você rescindir o contrato com um patrocinador que acabou se acertando com o seu rival? Use o espaço para comentar e opine. Só para completar, contar também que o Palmeiras avançou com um acordo com a Motochef, que vai ocupar a parte de trás do calção alviverde, acordo de 2 milhões e meio de reais por ano. Dessa maneira, além dos 7 parceiros atuais, o Palmeiras passa a ter outros 2, somando 9. Na camisa, no calção e no meião são eles Sporting Bet, Puma, Cimed, Sil, Lip Motors, Uniaselv e D'Italia, além, obviamente, da Embracon e da Motochef. Hora de falar sobre polêmica na estreia do Flamengo. O rubro-negro fez 2-0 no Cusco, lá no Peru, abrindo 3 pontos na Libertadores da América. Mas a confusão se deu, porque enquanto o jogo ainda estava empatado em 0-0,
o Plata acabou pisando no tornozelo de um adversário, enquanto o adversário dava o carrinho. Lance para expulsão, o VAR entrou em ação e existiu a possibilidade do vermelho, mas não houve a recomendação. E o Plata seguiu em campo e com 11 jogadores o Flamengo chegou ao gol do 1-0 com o Bruno Henrique e ao gol do 2-0 com o Arrascaeta. Importante registrar que especialistas em arbitragem no Brasil foram unânimes em afirmar que o Plata merecia expulsão. Logo o Plata, que foi alvo de 2 cartões vermelhos na reta final da temporada passada, que lhe renderam bastante crítica. Acabou escapando por pouco de mais uma enorme confusão, especialmente porque o Plata, no início da era Leonardo Jardim, você vai lembrar, chegou a nem ser relacionado por uma partida contra o Corinthians por conta do mau comportamento. O Cueva, vocês lembram dele, né? Ex-jogador do São Paulo, entre outros clubes, que é peruano, usou suas redes sociais para detonar a arbitragem, chamando o responsável pelo apito de filho da fruta, como você pode imaginar. Fala, minha rapaziada, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias importantes do Mengão neste, na verdade, sabadão, com muita agitação de mercado, bastidores e finanças, para você analisar tudo que está sendo falado, especulado, informado, noticiado no bastidores do maior time do Brasil. A gente fala do Flamengo, o maior clube do mundo. Então peço humildemente seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para ficar por dentro de tudo que está sendo falado sobre o especulado, informado, noticiado no Mengão. Um grande abraço, até o próximo vídeo.